para a gente já poder iniciar oficialmente a nossa aula. Então, sobre a nossa situação, eu estou tentando, na verdade, fazer a edição do nosso vídeo, mas o meu computador ele exige que o programa de edição funcione sozinho para renderizar. Não pode estar fazendo mais nada. Eu vou ter que esperar a hora que terminar a nossa aula, eu vou colocar para renderizar e provavelmente amanhã eu já lanço o vídeo. Não deu certo dividir por grupo como eu tinha pensado, acabou não funcionando. Aí eu vou deixar uma aula inteira, só que eu estou tirando as partes em que a gente fica em silêncio, né? Para ficar mais curto. A gente começou a aula às 7 e pouco, foi terminar 10 e cacetado. 3 horas de aula, metade dela quase é silêncio. É o tempo que a gente estava discutindo nos grupos sobre o debate, não tem sentido deixar ela lá. Não lancei ainda, não quis lançar para mim poder justamente conversar com vocês sobre os trabalhos, né? E só para a gente formalizar, quando eu preparei e lancei com bastante antecedência o nosso plano de ensino, a gente teve uma questãozinha, né, que acabou atrapalhando um pouco a nossa... como é que eu falo? Nosso organograma, porque teve alguns feriados, aí teve, no caso de vocês também, teve o que ela demora para começar, porque eu coloquei a partir do começo da semana, mas daí levou mais 2 semanas para vocês começarem. Resultado foi que eu não consegui cumprir com a ementa do jeito que eu queria. Não é que eu não vou cumprir com a ementa, não vou conseguir finalizar da forma como eu tinha planejado, dentro daquele planejamento que a gente fez, tá? Isso significa que a gente teve algumas alterações no nosso organograma, digamos assim. E aí, para a gente poder fechar a informação clara, nós temos hoje dia 18, a gente vai ter aula. Na quinta-feira da semana que vem, dia 25, nós temos uma prova, tá? Eu já vou ter lançado as notas do trabalho até lá, então vocês vão poder fazer a prova com mais tranquilidade. Dia 2, a gente tem uma aula para finalizar o semestre, para encerrar todas as disciplinas e tudo. Eu passo as notas para vocês. É uma data que eu vou fazer a prova de segunda chamada para quem precisar, quem estiver devendo alguma coisa ainda. E aí, dia 9 é a nossa prova final, para quem precisar. Vocês sabem como é que funciona a prova final? Não, professor. Tá, a prova final é o seguinte. Oi, por que saiu da... A prova final vai funcionar assim. Vocês vão fazer as provas. Essas provas que vocês estão fazendo, já fizeram uma, tá no SIGA. A outra que eu vou lançar entre hoje até domingo, no máximo, que é do trabalho, e mais essa outra prova do dia 25 da semana que vem. Se vocês... Vai somar dividido por 3. Se vocês tirarem acima de 7, estão aprovados, acabou, não tem discussão. Ótimo. Nos vemos no futuro. Se vocês tirarem entre 5 e 6,9, vocês estão de prova final. Abaixo de 5, ou seja, se vocês tirarem de 0 até 4,9 de média, vocês estão reprovados. Acabou, não tem segunda chamada, não tem nada. Acabou. Tá? Então, para quem tirou entre 5, acima de 5 e abaixo de 7, já que não conseguiu nota de aprovação, mas tem mais do que 5, vai ter essa última prova, no dia 9, que é a prova final. A prova final vai ser uma prova objetiva, 10 questões, você tem que tirar 5. A nota da PF é a nota da sua média. Então, se você tirou, por exemplo, vamos colocar aqui você tirou 6 de média e tirou 5 na PF, a sua média vai ser 5. Ele vai aparecer aprovado por nota. Aprovado por exame final, tem uma sigla específica. Vai aparecer no seu histórico, que é a prova final. Tá? Questão objetiva. No caso da PF, especificamente, eu não vou abrir 24 horas, como eu costumo fazer.
porque eu tenho até aquela última semana para lançar suas notas. Então, eu não tenho... Já respondo, Jefferson. Eu não tenho como deixar 24 horas. Então, eu vou deixar das 7 da noite, PF, até a meia-noite. Eu deixaria até às 11, que seria a hora de aula, mas vai ficar até a meia-noite. Se houver alguma mudança, a gente conversa sobre isso no dia 2, tá bom? Sobre a prova de quinta-feira. Tudo o que a gente estudou desde a última prova. Tá bom? Não vai repetir. O que caiu na primeira prova aconteceu. O que acontece depois de reprovada a matéria, você faz de novo semestre que vem. Você reprovou em ED esse semestre que vem você está matriculado em IED. Tem que se matricular em IED também. Tá? A segunda prova, professor, segue a mesma estrutura da primeira? Sim. 10 questões objetivas, múltipla escolha. Vocês vão ter... O senhor vai deixar algum material? Ou É o só as material que aulas está no gravadas aqui? CIGA. Eu vou atualizar o material do CIGA para a gente poder fazer bem bacaninha. Beleza, então. A primeira seguiu uma estrutura muito bacana. Eu consegui imprimir todos os resumos lá, as apostilas. Ficou muito show. É isso, é essa mesma estrutura. E aí são 10 questões, mesma coisa. 24 horas de prova aberta, 3 tentativas, 60 minutos para cada tentativa. Vale a maior tentativa, maior nota, a melhor que vocês tirarem, dependendo de qual seja. O que mais que tem? Que mereça destaque. Acho que da prova mais nada. Como é uma prova objetiva, assim que vocês encerrarem, provavelmente na sexta ou no sábado eu já lanço as notas de vocês. Tá bom? Se não, até eu tenho uns compromissos nesse final de semana, da próxima semana, então acho que segunda-feira que eu vou lançar. Assim, até a outra nota, até a outra aula, a gente já está tranquilo. Até o dia 2 já está tudo lançado. Vocês já sabem quem ficou e quem não ficou. Tá bom? Eu não vou falar, eu não vou dizer, não vou expor, não vou pôr no grupo, nem nada disso. Eu vou mandar uma mensagem no SIGA, tá? Vocês já viram a mensagem do SIGA? Vocês sabem entrar no e-mail, não é um e-mail funcional. Mas se bem que eu vou mandar no e-mail funcional, no e-mail institucional também. Mas tem a mensagem do SIGA. Por que eu vou fazer isso? Porque eu não quero expor ninguém se ficar de PF, né? Às vezes a pessoa não quer. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema. Não acho que seja vergonha ou demérito de ninguém, ainda mais nesse período. Mas, isso é de cada um, eu tenho que respeitar. Então, não vou postar uma lista, por exemplo, de quem está de PF. Eu vou mandar no SIGA e vocês olhem o SIGA. Qualquer dúvida, chama eu no privado. Tá tudo certo, ok? PF. No outro dia, na sexta-feira, a gente já está com essas notas. Jefferson, sobre segundo semestre, é o seguinte. Hoje eu leciono em Teoria do Direito, no segundo semestre. Mas eu não estarei com vocês no segundo semestre de 2022/1, segundo semestre de vocês. Eu estava conversando com a professora, a gente conversou muito. Quando eu iniciei as aulas em Diamantino, no início do ano, eu estava morando em Cáceres, sem muita perspectiva de fixação. Estava morando em Cáceres porque minha filha mora lá, faz faculdade, minha mãe mora lá, a gente estava lá. Eu estou trabalhando em casa, eu sou analista judiciário também do TJ, acho que já falei até com vocês, e estou em trabalho remoto, eu posso ir para onde eu quiser. Porém, em maio, final de maio, início de junho, a minha esposa foi nomeada no concurso do Estado para professora aqui em Comodoro. Então, nós viemos para cá. E aí, fica inviável o deslocamento para Diamantino. São 500 e tantos quilômetros. Eu gastaria aí, assim, mesmo com toda a boa vontade da coordenação de concentrar as aulas em uma ponta da semana e tal, mesmo assim eu teria que ficar no mínimo 3 dias. Mas o problema não é nem ficar, nem a estadia. A estadia até que era tranquila. O problema maior era o deslocamento. Eu ia gastar quase 1/3 do meu salário só com deslocamento. Muito inviável. Me mudar para Diamantino, definitivamente, seria também inviável, porque
Não dá para passar meses assim direto longe da minha esposa, longe dos meus filhos, né? Família é base de tudo, a gente não pode abrir mão assim de uma forma tão direta. E aí junta com mais uma coisa que a minha esposa está pleiteando o mestrado, então ela vai precisar viajar também, eu vou precisar dar esse suporte para ela. Então ficou inviável a minha permanência a partir do momento em que definiu que as aulas voltariam ao presencial. E aí eu não estarei em Diamantino lecionando no próximo semestre, infelizmente. Mas vocês têm o grupo, obviamente, eu não vou fechar, não vou excluir ninguém, mas se vocês quiserem sair para não ficar aquele monte de grupos, né, fiquem à vontade, mas tem o meu número lá, tudo, vocês podem me procurar o que vocês precisarem, o que vocês quiserem, sem nenhum problema. E obrigado, Elvis, Jefferson, pela manifestação a todos. Né? É porque teoria é tão bom, assim, pegar um professor que nem a senhora, entendeu? Para explicar tudinho. Eu já tinha cursado direito antes, tranquei por questões financeiras, mas eu digo, pô, tomara que seja professor de introdução ao estudo de direito, então. Mas que venha um outro aí que assuma a disciplina e que dê tudo certo. Provavelmente a coordenação vai fazer um outro seletivo. Bom, eu não sei como é que eles vão resolver isso. Eu não sou o único professor que está saindo, né? Os 2 últimos anos, mas principalmente o ano de 2021. Em 2020, a Unemat ela entrou num sistema chamado Período Letivo Suplementar Emergencial, PLSE. Então, nesse período foi meio que bagunçado, as aulas eram realmente remotas, não eram aulas síncronas, não tinha horário, não tinha nada. Era um dia da semana que você meio que marcava, passava as atividades. Tinha muita aula, muita videoaula. Então foi tudo meio arrastado. E não foi bom para os alunos, porque na verdade ninguém sabia quanto tempo ia durar a pandemia. Quando foi chegando mais para o final do ano de 2020, a Unemat percebeu que a coisa não ia acabar tão rápido quanto todo mundo queria e esperava. Então, a Unemat acabou organizando esse sistema como nós estamos hoje, que é um sistema regular, é um sistema tradicional, mas com todo mundo em casa. E aí nós tivemos esse processo, né? Foi bem mais produtivo do que o anterior, mas não adianta, a aula presencial ela é melhor mesmo, não tem como a gente dizer que não, tá? Quem está acostumado com sala de aula, o professor ele rende mais, a aula rende mais, a gente consegue desenvolver melhor o nosso trabalho, mas, tá? Viviane, obrigado pelo elogio. E a gente vai trabalhando. Lembrando que eu estou aqui, as ordens à disposição. Quem sabe, no futuro, a gente tá previsto sair um concurso grande do Estado. O Pedro Táxi quer se eleger, né? No ano que vem quer ser. Pedro Táxi não, olha eu desencavando de gente velha do passado. O Mauro Mendes quer se reeleger no ano que vem como governador, então ele está prometendo um grande concurso. E, ao que tudo indica, abriria um concurso para a Unemat também de professores. Diamantino é um polo, praticamente não tem professor efetivo. E aí, assim, né, eu sair daqui, ir para Diamantino, movimentar minha família, pegar minha esposa recém-nomeada, para um contrato que eu só poderia ficar mais o ano que vem, não é nem financeiramente, nem socialmente viável. Né? Agora, um concurso, aí é uma outra conversa. Aí a gente, quem sabe a gente não se encontra, não se esbarra numa disciplina mais à frente, aí eu já efetivo. Eu adoraria. Adoro a turma. Seria incrível ter essa oportunidade, mas agora, nesse momento, não é uma possibilidade. Então, só para a gente matar a questão do trabalho, eu assisti, né, todo o vídeo do trabalho. Tem algumas considerações, mas acho que depois de tanto tempo a gente já meio que perdeu o timing para isso. Né? Então, assim, basicamente, o que eu quero dizer é: os trabalhos foram muito bem desenvolvidos, atingiram aquilo que eu propus, tá? Que é realmente o debate, a discussão. Acho que a visão que todo mundo teve das letras, das músicas e dos artigos que foram apresentados, né,
todo o contexto, foi bem trabalhado. Tem algumas coisinhas ali que caberia uma discussão, mas era mais na hora mesmo, era mais para estimular o debate. Como eu disse, não tinha certo ou errado. Tem algumas colocações, algumas posições, pelo menos com as quais eu não concordo, se não, pelo menos não inteiramente, não integralmente, mas aí é opinião. Opinião a gente não discute muito, salvo algumas, tá? Existem algumas opiniões são discutíveis. No caso do trabalho especificamente, não era o meu objetivo. É o que eu queria. Discutir a opinião de ninguém. Então, não tem por que a gente debater isso. Mas a gente conseguiu atingir a expectativa que eu queria, que foi realmente estimular o debate, discutir. Houve uma interlocução muito boa entre os alunos, mesmo com a minha ausência. Eu fico muito triste de não poder participar mais ativamente do debate, mas essa banca, as bancas que eu participei na quinta-feira, no dia do trabalho, foram marcadas meio que em cima da hora, eram bancas de qualificação de Diamantino mesmo, né, de orientantes que eu tenho, que acabou tendo que ser marcadas e acabou prejudicando a minha participação. A sorte que eu já tinha planejado esse trabalho. Se fosse aula mesmo, teria que pensar como que a gente organizaria. Mas o trabalho já estava engatilhado ali e acho que a gente conseguiu trabalhar dentro do objeto real que a gente queria mesmo, né? Do objetivo principal. Bom? Fora isso, então hoje a gente continua dando continuidade na nossa disciplina. Hoje a gente vai trabalhar com teoria da norma e do ordenamento jurídico. A teoria da norma e a teoria do ordenamento jurídico são duas teorias do direito, da fundação, da formação do direito. Aqui a gente extrapola um pouquinho a questão da gente discutir as questões da materialidade do direito e a gente abre um campo um pouco maior e vai para discussão do conceito de direito, do conceito de norma, do conceito de fundamentação. E um dos caras mais importantes para a gente discutir isso é Norberto Bobbio. Ele tem um livro chamado A Teoria do Ordenamento Jurídico, ele tem a Teoria da Norma Jurídica, e mais um monte de livros, é um jurista italiano, e ele pensou o direito além daquilo que a gente pensou, além daquilo que a gente está acostumado. Ele faleceu em 2004, então, recentemente, e no final da vida dele, ele estava trabalhando muito dentro desse conceito de construção da norma de acordo com o ordenamento jurídico, com a situação jurídica. E por mais que ele seja italiano, as teorias dele valem para o mundo todo, porque ele não entende assim o tipo de norma, o tipo de direito, ou mesmo se é direito positivo ou common law. Ele trabalha com o conceito da relação do direito com a sociedade. Lembra que a gente fala sempre que o direito é espelho da sociedade? Ele está trabalhando essa relação. Como se constrói essa distinção. Aí. Eu acho que eu peguei o slide errado, gente. Só um pouquinho que eu já vou resolver isso. Professor, Oi. eu já li o livro desse autor, Direita e Esquerda, você já ouviu falar? E Já. foi a partir desse livro que eu tomei a minha posição política, né, que é ser de esquerda. Então, um livro muito bom, autor muito bom mesmo. Não, o Bobbio, ele é muito bom. E aí, quando a gente fala em direita e esquerda, a gente precisa entender a direita e a esquerda do ponto de vista social, do ponto de vista histórico também.
né? A gente tem que entender o direito e essa posição política e entender algumas coisas básicas. Eu já falei aqui que nunca houve comunismo no mundo, mas a esquerda não é comunista, tá? Você falou da direita e da esquerda, aqui está faltando agora o quadro. Agora faz falta ter um quadro. Mas, assim, o que é a direita e a esquerda? Se a gente for olhar historicamente, quem hoje se diz centro-direita, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, e também, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, mas principalmente no Brasil, a verdade é que não tem esquerda nos Estados Unidos, né? Convenhamos, não existe uma esquerda consolidada, você tem, ao contrário do que reza a lenda popular, os Estados Unidos não tem só 2 partidos, que é o democrata e o republicano, ele tem acho que 7 ou 8, uma coisa assim. Só que os 2 é quem dominam o cenário, que tem representação no Congresso. Inclusive o Trump, não sei se vocês sabem, mas ele não foi candidato à presidência pela primeira vez quando ele se elegeu pelo Partido Republicano. Ele já tinha sido candidato por um partido desses danicos e não foi longe, como nunca vai. Né? Você nunca vai ter um presidente historicamente de outro partido. Mas, enfim, não existe uma esquerda. No Brasil existe esquerda e existe a centro-direita. Essa centro-direita, historicamente, ela seria esquerda. Porque quando a gente analisa a história da formação, né, dos termos esquerda e direita na política, a gente tem que voltar lá na Revolução Francesa. Pós-Revolução Francesa, depois de guilhotinar a galera, montou-se antes de guilhotinar a galera, né, antes exatamente de estourar a Revolução em si, mas quando os primeiros focos já estavam saindo, existia o parlamento francês. E o parlamento francês se dividia em jacobinos e girondinos. Eu sempre confundo quem é quem nessa história, eu nunca vou lembrar, e quem sabe um dia eu decoro. Mas eu sei que tinha um grupo que era formado basicamente pela nobreza e que defendia a manutenção de privilégios e tudo mais. E o outro grupo que era formado pela burguesia. Esse era o Girondinos. Ops, desculpa. Essa parte que o senhor falou era os girondinos, que era a burguesia, a classe que estava mais apoiado ao antigo regime. E o jacobino era da classe baixa, que era os artesãos, os trabalhadores, né? Eu nunca lembro quem que é quem entre girondino e jacobino. Eu sei quem cada um defendia. E aí você vê, conforme a bela contribuição do Jefferson, os jacobinos, eles não é que eles eram comunistas ou nada do gênero. Eles eram empresários, seria o microempresário, eles eram artesãos, eles trabalhavam, eles queriam justamente ter uma participação política maior. Eles formavam a baixa burguesia, enquanto que a alta burguesia, a nobreza, estava do outro lado. E essa galera, os jacobinos da baixa burguesia, que queriam mais participação, que queriam ganhar dinheiro, o que eles queriam era poder comercializar mais os produtos dele, e as medidas que eles defendiam da pobreza, para a erradicação da pobreza, não tinha a ver com sentimento comunitário, não. Tinha a ver com, já que eles não vendiam para a nobreza, então eles tinham que vender para o pobre. Se o pobre não tem dinheiro para comprar o sapato, a roupa, o pão deles, eles iam falir. O que eles queriam de reforma econômica, para dar dinheiro para a pobreza, não era para a pobreza ficar feliz, não, era para esses camponeses, pessoal mais pobre, poder comprar deles. Tá? Era o que a gente pode dizer hoje, o comerciante do mercado de bairro, o advogado, o médico, tá? Que atua aqui no todo dia, numa cidade interior. Tá? Enquanto que essa galera que ganha aí até, sei lá, vamos colocar 1 milhão, 2 milhões de reais por ano, que pode parecer muito, mas não é. A gente fala, nossa senhora, eu estava sonhando até ontem, putz, se eu ganhasse na Mega Sena, estava em 8 milhões a Mega, é um puta de um dinheiro. Não é. 8 milhões é troco. É dinheiro de pinga, dinheiro de boteco para quem é rico de verdade. A gente está falando aí de gente... Esses dias eu vi um vídeo do Felipe Castanhari. Eu não gosto do Felipe Castanhari, acho ele um youtuber meia boca que não estudou muita coisa. E o fato dele apresentar um programa, acho que na MTV, um History, não lembro agora, baseado numa série de livros que eu desprezo, que é a história Guia Politicamente Incorreto,
faz com que eu não goste muito desse cara, do Castanhari. Mas esse vídeo especial, depois eu vou ver se eu acho que eu posto no grupo. Ele é muito interessante, porque ele realmente mostra, e eu fui atrás para confirmar os dados dele estão corretos, que assim, 97% da população brasileira ganha menos de R$500 mil por ano. Tem um patrimônio, né, declarado anualmente, você declara todo ano seu patrimônio, abaixo de R$500 mil, 97% da população. Só que, se eu não estiver enganado, desses 3%, 80%, tá? Então vamos pensar o seguinte, de cada 1.000 pessoas, 970 pessoas têm um patrimônio acumulado de menos de R$500 mil. Se vocês pensarem que uma casa hoje está aí na faixa de casa de 2, de 3 quartos, 2 banheiros, um bairro de classe média, está aí na faixa de 250, 300 mil, é um carro sedã razoável, está aí na faixa de uns 60, 70 mil, só aí você tem 300, 400 mil reais num carro e numa casa. Então, patrimônio hoje, abaixo de R$500 mil não é muita coisa. R$500 mil não é muita coisa. E aí, então tá, 1.000 pessoas, 970 pessoas têm abaixo de R$500 mil. Dessas 30 pessoas, tá? Essas 30 pessoas que têm acima de R$500 mil, 80% delas, ou seja, dá 8, 3, 18, 24. Então, assim, das 30 pessoas, 24 pessoas têm entre R$500 mil e R$5 milhões. Não é isso. R$50 milhões de patrimônio. Tá? E aí, só essas outras 6 pessoas, tá? De cada 1.000, 6 pessoas vão ter um patrimônio acima de R$50 milhões. A distância, por exemplo, como é que é o nome daquele cara? Do SBT, Silvio Santos. Do Silvio Santos, que é um cara que a gente pode dizer é rico. O Silvio Santos está nessas 24 pessoas aqui, o patrimônio dele o patrimônio dele particular chega aí na faixa de uns 40 milhões, tá, de reais. Por exemplo, o Eduardo Saverin, que é o brasileiro mais rico do mundo, que tem 46 bilhões de reais. Tá? É absurdo. E aí, quando a gente está falando, né, da direita e esquerda, historicamente, né, desse parlamento francês, digamos que os jacobinos são essa galera que está abaixo de R$500 mil. Mais ou menos isso. É a maior quantidade, né, a maior massa da população francesa da época, que domina os meios de produção, mas que não tem dinheiro. Não tem pouco dinheiro. Os girondinos são essa galera que está aí na faixa intermediária, esses 24. De 1.000, esses 24. Tá? Que tem um pouco mais de dinheiro, que tem um patrimônio consideravelmente maior do que os outros lá de baixo, os outros 90%, 70% e tal, 97%, mas eles também estão muito longe da galera lá em cima. Quem que é a galera lá em cima? A galera lá em cima é o rei e a família real, o cardeal, que controlava tudo, o alto clero, pronto. Assim, é realmente um grupinho bem pequeno. Só que essa galera, esses 24, tá? Eles estavam buscando chegar na parte de cima da pirâmide. Então, eles só queriam ganhar. Já a galera de baixo, que são os jacobinos, eles queriam dividir essa grana toda. Eles queriam rachar, fazer uma divisão. E nessa divisão, eles queriam que todo mundo ganhasse um pouco mais. Não é porque eles queriam ser comunistas, não, vão acabar com os meios de produção, não. Nada disso. Simplesmente ter mais dinheiro que o povo para poder comprar de mim. Acesso a vender para aquela galera rica, para poder levantar um pouco. É basicamente isso. É basicamente o que a centro-direita hoje quer.
Tá? É o médio empresariado. Não é o milionário. É essa galera que fala, mas... Porque essa galera são os jacobinos. E os jacobinos são a origem da esquerda. Que só é esquerda porque eles se sentavam à esquerda do parlamento. Enquanto que os girondinos se sentavam à direita do parlamento. Então, a direita defende a elite, a classe alta, a manutenção de privilégios, enquanto que a esquerda defende uma divisão, uma ampliação dos privilégios para todo mundo, sem o fim da propriedade privada, sem o fim da estrutura capitalista, sem o fim de nada disso. É só uma divisão melhor de renda. E aí, isso a gente está falando de 1770, 80, por aí. Foi a Revolução Francesa. Em 1800 e... Agora falhou aqui também. O Capital. Foi 1848, se não me engano. 1867 foi publicado o Capital. Isso, por aí. Ou seja, quase 100 anos depois, Karl Marx olha e fala assim, então, essa ideia aqui não é exatamente o ideal que os girondinos defendiam, que os jacobinos defendiam. Nós precisamos ser um pouco mais incisivos. E aí ele escreve a teoria da mais-valia, escreve o livro Capital e escreve, junto com Engels, o livro Manifesto do Partido Comunista e cria a tese marxista, né, do socialismo, onde aí sim não existe propriedade privada, o Estado governa, que seria a primeira fase, seria um comunismo, seria um Estado governante de acordo com a comuna, e é por isso que eu sempre falo que não existe comunismo no mundo, nem socialismo, nem perto disso, porque quando você tem um homem, como você teve o Fidel Castro, como você tem o presidente chinês, que eu esqueci o nome, que eu nunca sei o nome desse cara, como você tinha o Stalin na União Soviética, né, quando você tem um indivíduo comandando tudo, você tem uma ditadura, você não tem uma comuna. A comuna, ela trabalharia em comunidade. Então, cada decisão seria tomada pelo grupo. Mas vai todo mundo juntar, a União Soviética era enorme. Não, não é bem assim. O socialismo, o comunismo, ele implica também em autorregulação. Então, vai abrir uma padaria no meu bairro. Vamos sentar todo mundo? Cabe uma padaria? Precisa de uma padaria? Não, não precisa de uma padaria. Por que não precisa de uma padaria? Porque já tem uma padaria que atende todo mundo, faz o suficiente. Ela dá conta? Dá conta. Então não vamos abrir uma padaria no meu bairro. Essa padaria vai para onde, então? Essa padaria vai para o centro da cidade, porque está faltando pão no centro da cidade. Ótimo, então vamos abrir a padaria no centro da cidade. A comunidade se reuniu e decidiu. Mas o que está faltando aqui na comunidade? Está faltando sapataria, não tem onde consertar sapato. Então, em vez de abrir, onde iria abrir essa segunda padaria, vamos abrir essa padaria. Vamos abrir o mercado, vamos abrir o que quer que seja. E aí as pessoas vão ganhar aquilo que elas precisam para sobreviver. Tá? Não o que elas merecem, que acaba o conceito da meritocracia. Só que isso é o esquerdismo levado ao extremo. Tá? Então você tem um espectro aqui, tem estou falando que está faltando o quadro. O que acontece? Existe... peraí, eu vou fazer um teste aqui. Na boa, eu vou fazer um teste, bem teste mesmo, ver se eu consigo... Eu tive ideia agora. Vamos ver, tá todo mundo vendo no Paint. Então, o que a gente tem? A gente tem uma linha aqui, que está bem mal desenhada, mas isso aqui é o eixo do espectro político. E aí aqui você vai ter uma outra linha, que é o eixo, que ele é para ser reto, mas está bem torto, do espectro social. Quanto mais para cá a gente vai, eu espero que esteja aparecendo do jeito certo para vocês, aqui é a direita e aqui é a esquerda. Tá? Quanto mais para o extremo da direita a gente vai, mais a gente tem o afastamento do Estado da economia.
Quanto mais para a esquerda, mais a intervenção do Estado na economia, do governo na economia. Esse extremo esquerdo aqui, que está bem aqui, é o comunismo. Mas existe, se vocês olharem, olha o tamanho aqui, ó, da esquerda antes de chegar. Tudo isso aqui é capitalista. Tudo isso aqui defende políticas sociais, distribuição de renda. Você tem, por exemplo, o plano que o Suplicy defende há décadas, literalmente, que é a renda básica universal. Ou seja, todo mundo ganhar um dinheiro do Estado. A renda básica universal é uma ideia impressionante. Todo mundo, todos nós, independente do que faz, ganha o suficiente para se manter, para pagar as contas. O Estado provê. A partir daí, você não é mais obrigado a trabalhar para se sustentar. Então, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar por gosto. Então, se você quer ser mecânico, e o que aprendeu trabalhando, sem precisar estudar, sem nada, é o suficiente, vai trabalhar. Você vai ganhar o dinheiro para se sustentar e mais alguma coisa. Se você quer ser um acadêmico, quer você fazendo doutorado, pós-doutorado, você pode estudar, porque você tem a sua renda básica ali, e até que você atinja o seu objetivo, você tem como se sustentar. Você pode fazer aquilo que você quer, porque você tem uma base. Tá? Essa renda básica universal está mais ou menos aqui, ó, no espectro. Os Estados Unidos, ele está aqui, ó. Por que ele está aqui? Ele não está na extrema-direita. Porque a extrema-direita é liberalismo, do ponto de vista econômico, é liberalismo econômico, total. O Estado não fornece nada. O Estado serve como um regulador, mas ele não fornece nada. Nos Estados Unidos, o sistema político-econômico, ele está mais para a direita, bem mais para a direita. Só que é o seguinte, ele fornece algumas coisas. Então, ele fornece saúde básica, atenção básica de saúde de urgência e emergência, só. E nem é o Estado quem fornece. O Estado subsidia esse atendimento por instituições privadas. O Estado fornece educação, ótimo. O Estado fornece segurança pública, educação básica. Tá? Ensino, que seria nosso ensino fundamental e médio. Os Estados Unidos não fornece universidade para todo mundo. Existem algumas iniciativas nos estados ou nos municípios que fornecem um ou outro curso público gratuito. Mas na maioria, se você quer fazer uma faculdade, principalmente se você quiser fazer uma faculdade de prestígio, é dinheiro. Você que pague ou ganhe uma bolsa. Aí é outra conversa. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, não tem o Dwayne Johnson, o The Rock? Descobri isso bem recentemente. O The Rock, ele era jogador de futebol americano na escola e ganhou uma bolsa universitária. Foi para a universidade de Miami, Universidade da Califórnia, acho que da Califórnia. Uma perto da praia, só sei disso. E para poder jogar futebol, mas ele tinha que estudar também. Aí acabou que ele acabou se machucando, não pôde mais jogar, mas ele se formou. Ele é formado em ciências criminais e antropologia criminal, eu acho. Uma coisa assim. Ele não é advogado, mas ele teoricamente é capaz de fazer análise criminal. Isso é só um. A maioria dos atletas profissionais americanos, eles têm curso superior porque eles ganharam bolsa na faculdade. Então, e você ganha bolsa na faculdade, você vai jogar, ótimo, mas você também tem que estudar. Se você reprovar, você perde a sua bolsa. Então, os caras tinham que conciliar o estudo e o desempenho atlético para poder continuar na faculdade. Como a maioria dos esportes americanos contrata da faculdade, os profissionais, se você não é um atleta universitário, você não tem chance de chegar na liga profissional. Então, acaba todo mundo estudando, enfim. Mas eles estão aqui. Tem muita coisa que eles não fornecem. Se você pegar um país tipo, sei lá, a Suécia, um país nórdico, eles vão estar aqui também. Deixa eu mudar de cor para ficar mais fácil. Eles vão estar por aqui, ó. Tá? Por quê? Porque eles também têm um cunho social. Noruega, se não estiver enganado.
dependendo do quanto você ganha, taxação de impostos chega a 70% da sua renda. Mas tudo seu é público. Saúde é pública, transporte é público e gratuito na maioria das vezes. Educação é pública, só tem escola de ensino básico particular e, assim, de uma qualidade razoável. Não é melhor do que as públicas, não. É só para você, só para os metidos mesmo. Na Suécia, se não estiver enganado, a licença maternidade da mulher é de 3 anos e a do homem é de 6 meses. Tudo é subsidiado, casa é subsidiada, internet. Ou seja, você paga muito pouca coisa. Você paga muito imposto, mas paga pouca coisa. Esse outro espectro aqui, que é o espectro... Cadê meu? Esse outro espectro aqui, que é o espectro social, quanto mais para cima, mais conservador é. Quanto mais para baixo, mais liberal é. Então, é possível que você seja de esquerda e esteja aqui, ó. Aquela esquerda conservadora, tá? A esquerda que é transfóbica, a esquerda que é homofóbica. Nem todo esquerdista é tranquilo com questões sociais. Tá? Nem todo esquerdista é anti-escravocrata. E nem todo direitista, né, ele é um conservador radical. Ele pode estar aqui, ó. Ele pode ser de direita, pode apoiar o mercado, pode apoiar a autorregulação, a mão invisível do mercado, e, ao mesmo tempo, apoiar políticas institucionais de proteção às minorias, de inclusão das mulheres, de inclusão da população LGBTQIA+, tá? Então, tudo isso é importante. Tudo isso é relativo. Então, vai do estudo que você faz diuturnamente. Cara, eu gosto desse pente aqui, que ficou bom. Isso é relevante? Isso é relevante. Como o próprio Jefferson disse, o próprio Bobbio trouxe no seu livro discussões sobre direita e esquerda. E as discussões sobre direita e esquerda, eles são relativas não só à direita e esquerda no espectro político, mas no espectro social, são relativas para a construção da teoria do direito, justamente porque sociedade o direito é espelho da sociedade. Uma sociedade de direita, uma sociedade conservadora. A gente está vivendo um momento de extrema direita conservadora. Tá? Aquela extrema direita extremamente conservadora, extremamente fechada. É aquele espectro que a gente vê de gente, igual a mulher que surtou esses dias no McDonald's de Bauru, puta da vida, chamando o McDonald's de comunista. Vivi para ver alguém chamar McDonald's de comunista. Eu realmente achei que isso não ia acontecer. Vivi para ver. Porque tem banheiro unissex. E aí na placa tá homem, mulher e transexual. Que é do gênero que você se identificar. Mas é importante dizer que assim, não tá todo mundo um do lado do outro, vendo as partes um de outro. Tem cubículos, tem reservados, fechados, com uma parede de alvenaria, porta que vai até o chão, né? Eu tinha esquecido o nome desse diagrama de Nolan, mas é realmente bem interessante. Eu vou ver se a gente acha aqui, eu vou mandar depois no grupo para vocês, se eu achar um site para fazer esse teste. E aí, quer dizer, a gente vive esse tipo de coisa e isso acaba levando a extremos. Levando a extremos como a outra mulher que surtou um belo dia lá no MASP, no Museu de São Paulo, dizendo que absurdo que a nossa bandeira vermelha comunista e não sei o que, foi ver, na verdade, era uma bandeira brasileira, era uma bandeira dividida, metade Brasil, metade Japão. Aí tinha uma metade do círculo, esse círculo azul nosso, ele era do Japão e ele era vermelho. Mas era a comemoração do aniversário da imigração japonesa no Brasil. Não tinha nada a ver com o comunismo. As pessoas, elas estão...
É óbvio que isso acaba gerando problemas, né? Não à toa a gente está aí, com gente contrária à vacina, gente que acha que a vacina é comunista, que vai implantar chip comunista, que vai fazer essas bobagens que a gente ouve todo dia e que ela não tem sentido. Tá? Tem muita coisa que não tem sentido, né? E aí a gente acaba levando... O grande problema do conservadorismo é que ele não admite contestação. E se ele não admite contestação, o que ele fala é verdade. E não permite que você discuta. Gente, você pode discordar de todo mundo, desde que você escute e analise. O que eu estou defendendo aqui não é uma postura ideológica. Tá? Tem gente que acha os Estados Unidos ótimo, tá? Porque você compra tudo muito barato. Realmente, é tudo muito barato. Tá? A gasolina é barata. Você comprar uma casa, você comprar um iPhone, você comprar... As coisas são realmente muito mais baratas nos Estados Unidos. Ao custo, né? A história é, você tem que ter dinheiro para essas coisas, porque o Estado não te provê em quase nada. É um sistema. Eu particularmente, prefiro um sistema do Estado mais interventor. Prefiro pagar mais imposto e ter um serviço de mais qualidade do Estado. Mas isso sou eu. Agora, você ouvir uma pessoa vir dizer, né, que como é que eu já vi? Porque a França é comunista, porque questionou os esquemas da Amazônia. A Alemanha é comunista porque questionou o papel do Brasil na vacina. A AstraZeneca, não, a Pfizer é comunista porque está falando que queria ter vendido dose para o Brasil. Sabe, esse tipo de coisa que você não filtra e não analisa, isso é horrível. Tá? Isso não pode acontecer. E vocês, como operadores do direito, estudiosos do direito, estudiosos das relações sociais e jurídicas que a gente tem, vocês não podem se permitir partir de premissas que não cabe contestação. O único lugar onde se pode permitir isso, ainda que é contra gosto, são questões religiosas, porque você tem dogma. Dogma é regra. Você não discute. Tá? É aquela história assim, por que eu não posso cobiçar a mulher do próximo? Porque Deus disse. Não tem contestação. Acabou. Não vou dizer o quê. Agora, isso enquanto religioso. Eu, enquanto jurista, por que eu não posso cobiçar a mulher do próximo? Porque ela é a mulher do outro e eu não posso tomar ela à força e é desrespeitoso com outra pessoa, é desrespeitoso com a mulher, acima de tudo, né? Porque ela tem um compromisso com uma outra pessoa e é ela quem tem que vir a mim. E se eu tenho um compromisso com alguém, eu tenho que respeitar esse alguém com quem eu tenho um compromisso. Então existem motivos. Aí você questiona. Aí você fala assim, mas a mulher, ela quis. Ou o homem, que é casado, ele quis. Tudo bem. Eu acho que não deve. Mas se você acha que deve, tá ótimo. Eu acho que não tem problema. A opinião é sua. Eu não estou aqui para discutir. Agora, a gente precisa filtrar ideias. Discutir ideias. E nem tudo que a gente fala, nem tudo que eu estou falando, nem tudo que vocês falam, nem tudo que os pais, mães, esposo, marida, cônjuge, quem quer que seja que tenha de companheiro na sua vida, quem quer que seja que divida a sua vida com você, com quem você conviva, fale, você não pode tomar aquilo como verdade absoluta. Você sempre tem que estar posto a questionar, a discutir. E aí é uma coisa que eu já falei antes, e a gente precisa sempre deixar claro e ponderar. Nós estamos em processo de melhora contínua. Nós precisamos estar nesse processo de evolução moral, intelectual, social, contínuo. Se você é a mesma pessoa que você era 10 anos atrás, tá alguma coisa errada. Aproveite a faculdade para melhorar e que
desistir da faculdade, ou se você não estiver na faculdade, ou se você estiver terminando a faculdade, só pagando esta matéria no primeiro semestre. Continue trabalhando. Aproveite, estude, leia. Diz não, tá errado. Eu, por exemplo, eu li o Capital, Karl Marx, eu li o Manifesto do Partido Comunista, e eu li John Locke, eu li A Riqueza das Nações, do Adam Smith, que é o beabá do liberalismo econômico. Que eu não posso criticar um negócio sem ter lido. Ah, não, o Adam Smith está errado. Por quê? Não sei, porque ele está errado, porque eu gosto do outro. Não adianta. Eu já digo por quê. E mais, eu digo, consigo dizer, dentro de uma interpretação que eu faço, porque é que determinada situação que se diz liberalismo econômico não é. Por exemplo, no liberalismo econômico, no Estado liberal, o Estado não deve intervir em políticas internas de empresas. Né? Isso quem vai fazer é a mão invisível do mercado, ela vai se autorregular. Isso é a base do capitalismo. Então, quando o Estado, por exemplo, edita uma medida que limita a possibilidade de demissão ou que proíbe que determinada empresa demita seus funcionários porque não estão vacinando, isso é intervenção. Estado intervencionista é a marca de um Estado de esquerda. Tá certo ter editado a medida? Não sei. Tá? De um lado, eu, assim, não sei, vírgula, eu sei, eu tenho a minha opinião. Mas, assim, cabe uma contestação. De um lado, né, você entende que você demitiu uma pessoa porque ela não quis tomar vacina por algum motivo de cunho pessoal, particular, isso é desrespeitar a opinião de cada um. Demitir sendo justa causa, eu falo. Demitir sem justa causa, você pode demitir à vontade. Por outro lado, assim, né, o bem coletivo não tem supremacia, cabe uma discussão, certo? Tudo bem, não é isso que eu estou querendo falar. Se está certo ou se está errado. Isso vai depender da opinião de cada um. Eu tenho minha opinião e ela é bem clara sobre isso. Mas tem gente que discorda. O que não é plausível, não poderia ser aceitável, é um governo com uma história, uma ideologia de um tipo ter atitudes que se autocontradicem. Que é o caso dessa medida, desse decreto, né, dessa decreto, uma portaria editada pelo Ministério do Trabalho, que diz, olha, não pode, foi sem intervenção, gente. Tinha intervenção do Estado. Ótimo. Então seja um Estado intervencionista de claro. Quando você questiona, por exemplo, determinados conteúdos ensinados na escola, você está intervindo. E aí eu não estou falando se isso está certo ou se está errado, estou falando que é ilógico do ponto de vista do que se prega. Então o discurso, sabe aquele discurso que não se sustenta na prática? É esse o problema. Não adianta nada eu vir aqui e dizer assim, igual, não, eu sou comunista. Eu sou comunista, sou de esquerda, sou não sei o quê. E aí, no primeiro momento, eu começo a sonegar imposto. Oi? Que palhaçada é essa? Sou oposição ao governo, mas estou votando a favor de emenda PEC do calote para dar emenda do relator. Oi? Como é que vai? Repete? Como é que é? Tá errado. Tá? Não é só o governo que faz isso, tá? É todo mundo, é todo um espectro. Você tem que ser coerente. Sou a favor... Isso teve de monte já. Sou a favor do Estado mínimo, sou do liberalismo econômico. Vamos enxugar o Estado, a gente precisa enxugar. O Estado é muito grande. O Estado é cheio no Brasil. E aí, primeira oportunidade de fazer o quê? Concurso público. Quer passar na faculdade pública. Bota o filho na escola pública. Fica doente e vai no SUS. Ué, não quer que o Estado afaste? Então afasta. Tá? Não quer enxugar o Estado? Porque está usando o serviço do Estado que exige que o Estado tenha mais gente. Tá? Não estou dizendo que você não possa usar. Pode, deve. Mas não diga que o Estado tem que diminuir se você faz uso dele. O tempo todo. Tá? É igual o cara que critica programa assistencial, mas fez faculdade com base no ProUni, com base no FIES. Conheço gente que fez isso. Falei, e aí?
Política social não serve quando é para ajudar o outro. Está passando fome para ganhar R$300. Mas serve para ajudar um cara de classe média a fazer uma faculdade particular. E a gente vê muito, viu, professor? Vê muito, tá? Gente criticando bolsa esmola e tem casa financiada pelo Minha Casa Minha Vida. Tá? É a coisa que mais tem. E aí, o que eu estou dizendo, deixar isso claro de novo, ficar bem claro para todo mundo. Eu não estou aqui questionando a opinião de cada um. Acha que programa social está errado? Acha que não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar? Ótimo. Sua opinião, eu respeito. Ok. Agora, criticar isso e daí se valer de um programa social para um benefício particular, isso é hipocrisia. É da mesma forma como eu me colocar a favor de um Estado interventor, usufruir de todos os serviços e não pagar imposto. Tá? Ficar forjando nota de serviço para diminuir o imposto de renda. Pô, se eu ganho uma grana que obriga a pagar o imposto de renda, eu tenho que pagar o imposto de renda. Eu estou até triste, porque esse ano eu tenho que pagar o imposto de renda. Tá? Primeiro ano que eu tenho que pagar o imposto de renda na minha vida, que eu não tenho restituição. O primeiro ano foi esse. Vou fazer o quê? Vou trabalhar e pagar. Repensar a minha estrutura financeira. Não vou ficar fraudando o fisco para ganhar, sendo que eu defendo a cobrança de impostos. Ah, mas você concorda com o imposto? Não, não concordo com o imposto. Acho que a forma como está feita não é justa. Tem uma reforma tributária a ser feita que está parada, que não anda para frente e que continua sendo injusta. Porque o Eduardo Saverin, que tem 46 bilhões de reais, esse continua não pagando imposto. Ele não paga nem os 27,5% que eu pago. Ele paga menos do que eu. É um absurdo, proporcionalmente falando, claro, né? É um absurdo, mas... E aí, o que eu trabalho? O trabalho agora é votar em gente que concorde comigo para que ele mude a lei. Vou sonegar imposto? Não, não vou sonegar imposto. Tá. Essa é essa a lógica que eu quero colocar para vocês. E aí, toda vez que eu vou dar essa aula de teoria da norma e teoria do ordenamento, eu acabo passando por esse caminho de discutir sociedade, e aí todo mundo fala, professor, você está viajando, está fugindo do tema. Não, não estou. Tá? Não estou. Por que eu não estou? Porque a teoria da norma, na verdade a teoria da norma nem tanto, a teoria do ordenamento jurídico, ele passa pela sociedade, necessariamente, pela construção social e histórica daquele grupo. E aí a gente precisa entender a construção social e histórica de um grupo. A teoria da norma, por outro lado, ela tem um olhar técnico. A norma, que no caso do direito positivo brasileiro, por exemplo, seria a lei, tá? É a fonte do estudo do direito. Então, o direito, ele sai da lei. A lei sai da sociedade. E essa relação da sociedade com os seus legisladores, ela não faria parte do direito, mas sim da sociologia e da antropologia. O direito, ele só começa a surgir, pela teoria da norma, a partir da construção, da consolidação da norma jurídica. Então, o direito, ele é, essencialmente, a norma e as suas aplicações dos seus estudos. Não deu certo. Por quê? Porque não dá para a gente entender o direito só como regra, só como lei. É inviável. Acabou. É o que a gente estuda só para entender por que não pode. Aí vem a teoria do ordenamento jurídico, que é postulada por Norberto Bobbio. Para Bobbio, as normas jurídicas nunca existem isoladamente, mas sempre em um contexto de normas com relações particulares entre si, e essas relações serão em grande parte objeto da nossa análise. Esse contexto de normas costuma ser chamado de ordenamento. E será bom observarmos desde já que a palavra direito, entre seus vários sentidos, tem também o de ordenamento jurídico. Ele é italiano, então ele cita, né, o direito romano, canônico, italiano. Eu acrescentei o direito brasileiro. Por quê? Tá. O direito, então, ele passa a ser estudado para Bobbio, tá? Não através da lei pura e simples, mas de todas essas relações sociais, todo esse conjunto social, tá, que se relaciona diretamente com o direito,
com as leis, com a formatação das leis, que impacta na sistemática social, impacta nas relações sociais. Tem um exemplo que é muito bom, que é a lei que saiu agora em junho, que é a lei do superendividamento. A justificativa da lei vai lá atrás, vai lá na ampliação de crédito. Mas a verdade é que com o recesso econômico que o Brasil vem vivendo nos últimos 2015 para cá, nos últimos 6, talvez 7 anos, e mais acentuadamente de 2019 para cá, e ainda mais acentuadamente, de forma mais grave, de 2020 para cá, com a pandemia, as pessoas foram pegando, fazendo contas, fazendo dívidas, que elas não conseguem pagar. O que o Estado fez? O Estado vai lá e ele intervém com uma lei, que é a lei do superendividamento. Eu esqueci agora o número da lei, mas eu vou dizer para vocês. É a lei 14.181. Tá? É a lei do superendividamento que aumenta a proteção, aumenta condições para você recuperar o seu crédito. Você faz quase como uma recuperação judicial que é prevista para a empresa, você faz para a pessoa. E isso é um impacto direto das relações sociais, das relações econômicas, no direito, nas relações jurídicas. Tá? Então, o que a gente tem? Nós temos, dentro da teoria do ordenamento jurídico, tá, algumas regras. Essa primeira regra é essa questão unitária. Tá? O que é o ordenamento jurídico? O ordenamento jurídico são as relações jurídicas e sociais de um grupo específico. No caso do Brasil, dos brasileiros. Então, impacta todos os brasileiros. Como o Brasil foi constituída desde sempre como uma união indivisível e como uma federação, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que é uma confederação, então cada estado tem a sua regra própria, no Brasil você tem uma regra universal para todo o país. Por isso que a gente tem um Código Penal, um Código Civil, um Código Trabalhista, um código só. E aí você tem especificidades para cada grupo ou região. Então você vai ter, por exemplo, tem a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, ótimo, vale para todo mundo. Mas você tem uma legislação específica para quem trabalha em plataforma de petróleo. Porque aquela história de regime de trabalhar 8 horas com 2 períodos de 4, 2 jornadas de 4, ou 6 horas, um período ininterrupto, com um dia obrigatório de jornada de descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, como é que isso vale para alguém que está trabalhando a 40, 50, 70 quilômetros no mar adentro, sei lá, 100 e poucos quilômetros, mar adentro, onde você só acessa por helicóptero? Me explica como é que o cara que trabalha na plataforma de petróleo vai pegar um helicóptero, vai voar até a plataforma, vai fazer o trabalho dele, 4 horinhas, termina, bate o ponto, sobe no helicóptero, volta, almoça. Insano. Não dá. Tem como. Então, a regra é diferente para eles. Tem que ser diferente. Então o que vai fazer? O cara vai trabalhar, sei lá, nem sei quanto que é, mas vai trabalhar 10 dias e folga 20. 20 dias direto em casa. Então, você tem uma regra geral e uma regra específica para casos específicos. Mas existe uma unidade, existe um contexto geral. Outro requisito básico para a teoria do ordenamento jurídico é que Bob vai buscar lá em Kelsen, que é a teoria da norma fundamental. O que é a teoria da norma fundamental de Kelsen? Existe, tá, uma lei para Kelsen. Kelsen é positivista, então tem que ser lei. Mas para Bob, não precisa necessariamente ser uma norma escrita. Mas existe um núcleo duro de fundação daquele ordenamento jurídico. Uma essência na qual você busca. Em regra, essa essência vai acabar se tornando a Constituição Federal. Tá? Essa norma fundamental. Pode não haver. Por exemplo, na Inglaterra não existe uma Constituição. Isso não quer dizer que não existe uma norma fundamental. Qual que é a norma fundamental? A estrutura social vigente. Tanto que até hoje ainda tem uma monarquia que não tem utilidade
prática governamental nenhuma, não serve para nada, só serve para gastar dinheiro em inglês. Você tem a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns, ou seja, você tem uma divisão de castas. A gente está falando agora, isso existe hoje. Os Estados Unidos têm uma Constituição, mas é uma Constituição extremamente abstrata. Ela tem, se não tiver enganado, 13 artigos e 5, 6, 9 a menos, um negocinho. Ela é minúscula, a Constituição americana. E é a mesma desde a independência, 1700, e lá vai pedrinho. Ou seja, ela já está com 100, 200, deve estar com uns 250 anos já. A Constituição americana é mais velha do que o Brasil em si, o Brasil independente, que saiu uns 50 anos depois, 1822. E o que ela coloca? A livre iniciativa, a propriedade privada, a vontade, a busca pela felicidade, está na Constituição americana. A busca da felicidade, a procura, tanto que tem filme, né? A procura da felicidade. Isso está na Constituição americana. O Brasil, ele tem um núcleo diferente. Ele tem um núcleo mais travado, mais enrijecido, positivado, precisa de uma norma. A Constituição brasileira é gigantesca. Se trata de uma Constituição, traz muitas coisas. Né? Traz coisas que não deveria trazer. Por exemplo, não sei se vocês estão acompanhando, mas está uma batalha judicial. O Supremo Tribunal Federal, né, tem feito algumas posições contrárias ao governo e, em retaliação, estão movimentando, a base governista está movimentando um projeto de emenda constitucional para reduzir a idade da aposentadoria dos ministros do Supremo. Com isso, ainda o ano que vem, o presidente nomearia mais 2 ministros do Supremo. Lembrando que essa mesma base governista, o próprio Bolsonaro, apoiou em 2015 uma outra PEC que fazia exatamente o contrário. A idade de aposentadoria compulsória dos ministros era de 70 anos. Praticamente todo mundo que está apoiando a PEC hoje apoiou que aumentasse para 75. Com isso, a Dilma não pôde colocar mais, acho que era mais 3 ministros que ela estava previsto dela nomear até o final do mandato, que acabou não terminando de qualquer forma. Né? Agora, essa mesma base quer baixar de novo para 70 anos, tudo com um cunho político. Tá certo o que eles estão fazendo agora? Não. Tá certo o que eles fizeram antes? Não. Tá certo o Márcio Tomás Bastos, que foi ministro da Justiça do Lula, dizer que tomara que ninguém entre numa ação contra ele no Supremo, porque o escritório dele, né, vai atuar no Supremo, e ele ajudou a nomear 7 dos 11 ministros que estavam na corte na época que ele saiu do governo? Não. Resolve como esse problema? Não ser o presidente que nomeia. Se você tirar do presidente isso e colocar votação interna entre a comunidade jurídica, resolve o problema. Mandato, 8 anos. Eu tenho até a organização, depois eu falo para vocês, mas dá para organizar e ficar show de bola, tá? Essa estrutura. Tem muita coisa que não tem. Mas ela é extremamente rigorosa. Né? Nessa parte, ela é formal demais. Mas existe essa norma fundamental. Essa norma fundamental, ela é esse núcleo duro, como se fosse um núcleo da Terra, sabe? Aquele núcleo central, aquela coisa que está ali no meio, que não sai, que não... Não sei se vocês sabem, mas existe um núcleo duro. Eu não sei se vocês acreditarem na teoria da Terra Oca. É outra conversa. Para Bobbio, buscando lá em Kelsen, a norma fundamental é o termo unificador das normas que compõem um ordenamento jurídico. Sem a norma fundamental, as normas de que falamos até agora constituiriam um amontoado, não um ordenamento. Então, a norma fundamental, por ser esse núcleo duro, ele é quem coordena tudo. Ou seja, não havendo essa norma fundamental, as demais normas não têm uma razão de ser. E aí, o que a gente acaba tendo de problema com isso? Se você não tem uma norma fundamental, você não tem uma estrutura básica. Quando você tem a norma fundamental, todas as normas acessórias, todas as normas que se seguem, obrigatoriamente precisam seguir a lógica dessa norma fundamental. Então,
No nosso caso, que é a Constituição Federal, nenhuma norma pode ser contrária à Constituição. Se ela for contrária à Constituição, ela é inconstitucional, logo, não tem valor, não tem vigência. E aí, para Bobbio, tá, nessa teoria do ordenamento jurídico, as normas, especificamente no caso brasileiro, as leis, elas se dividem em duas formas. As normas de conduta e as normas de estrutura. O que são as normas de conduta? São as normas do que fazer e não fazer. É o Código Civil, o Código Penal, o Código que diz assim, ó, para você casar, você tem que ser capaz, maior de 18 anos, tem que fazer os proclamas, piriri, pororó. São regimes de bens, comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, separação de bens, participação final nos aquestos. Tá? Tudo isso. Já as normas de estrutura são aquelas normas acessórias, as normas processuais. Lembrando que, como o Brasil trabalha com direito positivo, então as nossas normas são escritas, são redigidas, essa divisão, ela também tem os seus parâmetros aqui. Então, existem leis, não estou falando de normas, leis que contêm normas de conduta e normas de estrutura. Por exemplo, Código de Trânsito. No Código de Trânsito, existem normas do que o condutor deve ou não fazer, existem normas criminais que tipificam crimes, e existem normas de estrutura que dão as instruções de como vai ser procedido o processo judicial, né, ou administrativo. Infrações até tal ponto são consideradas infrações administrativas, vão ser aplicadas multas. A multa vai funcionar da seguinte forma. Acima de determinada pena, não sei o que, vai ser aplicado o processo, vai para o juizado, e por aí vai. Certo? E aí, para a gente encerrar, tem um outro jurista, que é o Ferrajoli, Luigi Ferrajoli, ele é também, acho que ele é italiano também, para ser bem honesto com vocês. Não sei se é italiano ou se ele é francês. Francês não, é espanhol. Ele é italiano, é de Florença. E está vivo, por sinal, até hoje. E ele é um grande defensor da teoria do ordenamento jurídico. Ele é um garantista, né? Então ele trabalha com essa lógica. E ele estipulou que para que o ordenamento jurídico funcione, ele precisa se embasar em 4 postulados. Na falta de uma palavra melhor, a gente chama de princípios. Mas não é bem princípio. O princípio está um pouco mais fechado, né, em 2 outros pontos. Mas é baseado mais... É postulado, mas a gente pode chamar de princípios, que são o princípio da legalidade, da completude deôntica, da jurisdicionalidade e da acionabilidade. São 4 postulados, são 4 esteios, que a gente pode dizer assim, no qual a norma precisa se sustentar sem qualquer um deles ela desaba e não funciona. Primeiro, o princípio da legalidade. A norma ela só tem valor se ela for legal, se ela se constitui como uma norma, como uma lei, como algo que possa ser exigido. Enquanto ela for uma regra moral de conduta social, enquanto ela não tiver esse caráter de legalidade, não cabe. Também existe o princípio da completude deôntica. O que são esse princípio? Ele pressupõe que existam garantias de direitos primários, direitos básicos, direitos essenciais. No Brasil, a maioria delas está na própria Constituição. Então, quando a gente tem aí, digamos, vamos colocar aqui o direito à vida, à liberdade, a tudo na Constituição Federal, no artigo 5º, são direitos primários. E eles vão ser garantidos pelas leis. Então, todos têm direito à vida, certo? Como é que se garante isso? Através de leis, como é o Código Penal, que pune e deixa claro que não é aceito o homicídio. Você não pode matar alguém. Porque o matar alguém é um desrespeito ao direito primário da vida.
O terceiro princípio, mas é a sequência, é o princípio da jurisdicionalidade. Ou seja, vai haver uma outra norma, tá? Que, além de garantir isso, ele vai garantir que haja a proteção. Então, vamos lá. Vamos pegar uma situação mais simples. Todo mundo tem direito à propriedade. Todo mundo tem direito à propriedade, está previsto na Constituição. Ótimo. Como é que se dá a garantia disso? Isso se dá através do Código Civil, de outras legislações que permitem que o indivíduo adquira bens das mais diversas formas possíveis. Tá? Ótimo. Então, está previsto também no Código Civil que qualquer pessoa pode ir lá, pode comprar, se tiver à venda. O princípio da jurisdicionalidade permite, então, que se eu tenho o direito de comprar alguém, comprar algo de alguém, eu posso também acionar o judiciário, posso proteger o meu direito à compra, meu direito à propriedade. Se ele não entregar o bem que eu comprei, ou se o bem que ele entregar for adequado, não for aquele tratado, ou se o preço estiver em desacordo, ou se for furtado esse bem. Então, tem normas existentes que vão proteger esse direito. E, por fim, o princípio da acionabilidade prevê que eu posso executar. É o mais pragmático deles. Porque tem que ter previsão legal para mim ir lá ingressar. As previsões normalmente vão ser normas de tribunais. Então, se tem direito à propriedade, ótimo. Com direito à propriedade, eu vou lá e adquiro um carro. Vou lá na loja, compro um carro, pago, faço o Pix, ok. O cara vai falar, não, a gente vai fazer uma revisão, uma lavada e vai te entregar o carro. Quando eles me entregam o carro que eles me entregam é diferente do carro que eu comprei. Não é o mesmo. Tá? Então tá errado. Eu tenho uma norma, que é o direito do consumidor, que me garante que eu posso ir lá e falar, não, isso está errado, isso aqui não é o carro que eu comprei. Você não pode entregar qualquer carro. Eu tenho a lei que permite que eu compre, que garante também o direito de compra, a lei que garante que eu não posso ser ludibriado, que eu não posso, o vendedor simplesmente não pode entregar um carro que não é o meu, e aí, por fim, tem uma lei que eu posso ir lá e contratar um advogado, ou se for até 60 salários mínimos, vou no juizado especial, ou vou no Sejusc. Tem normas legais que eu posso dar entrada no processo judicial contra aquele indivíduo que ludibriou meu direito, o exercício do meu direito à propriedade. Esses são os 4 princípios postulados por Ferrajoli. Por que isso? Por que ele postula isso? Porque o direito, para Ferrajoli, ele não pode ser uma abstração somente. Ele, como eu disse, ele é garantista. Então, o direito tem que dar garantias. Ele não tem utilidade se ele não puder ser posto em prática, se ele não puder ser executado. E aí vem uma série de outras discussões, inclusive que eu faço com a própria dissertação do meu mestrado, para saber se de fato essa garantia ela é válida se você não consegue entender o que está sendo falado, mas isso não vem ao caso aqui. Então, o princípio de Ferrajoli é justamente essa possibilidade de você exercer o seu direito em sua plenitude máxima, garantido por lei. Certo? Dúvidas, pessoal? Até então não, professor. Beleza, então. Até aqui, os princípios do ordenamento jurídico de Ferrajoli caem na prova. Tá bom? Depois não cai mais. Não vai ter nada. Beleza? Então, nos vemos no próximo dia 2, né? Lembrando que dia 25 nós temos a nossa prova. Na quinta-feira que vem temos nossa prova. E aí, nessa prova, a gente não tô. Ela vai começar no dia 25 às 7 da noite e termina no dia 26, sexta-feira, às 7 da noite também. 3 tentativas, 60 minutos por tentativa. Tá bom? Fechado. Tenta deixar nossas apostilas lá, que nem da primeira vez. Beleza? Beleza? Pessoal, mais uma vez, obrigado e boa noite para todo mundo.
Obrigadão. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Até mais.